Para conhecer o poder de Deus que habita em ti, existem textos bíblicos poderosos que te ajudarão a entender. Nossos pensamentos e nossas crenças podem influenciar em nossa realidade e criar resultados positivos ou negativos. Na Bíblia contém ensinamentos que, aplicados corretamente, nos fará entender por que Jesus falava em parábolas aos humildes e não aos entendidos. E que, de certa forma, essas palavras foram mal interpretadas e até escondidas. Muitos cristãos acreditam que a lei da atração seja pecado e que vai contra os ensinamentos. No entanto, a lei da atração nada mais é do que a fé colocada em prática e que trazem experiências positivas ou negativas. Significa ter um certo equilíbrio entre os pensamentos e emoções, e assim conseguir chegar aos resultados desejados. Neste vídeo, te direi 7 textos bíblicos importantes que te ajudarão a entender os conhecimentos que foram ocultos. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesus disse: "Tudo é possível ao que crê." Essa passagem foi analisada com muita atenção por teólogos e autores de livros para autoajuda. Dizem que o contexto dessa passagem está relacionada com a lei da atração, porque ensina que nossas crenças podem ter um impacto significativo em relação ao que somos capazes de realizar. Nesse texto consta o relato da cura de um jovem possuído por um espírito maligno. O pai do menino o levou aos discípulos. No entanto, não fizeram nada. Jesus se acercou ao pai e perguntou se ele acreditava que seu filho poderia ser curado por ele. Com lágrimas nos olhos, o homem disse: "Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade." Essa passagem reforça o fato de que nossas crenças e pensamentos podem influenciar nossos resultados. Ou seja, se acreditamos que algo é possível, essa fé atrai as circunstâncias e pessoas que nos ajudarão a conquistar bons resultados. Houve muitas interpretações por parte de filósofos e autores de livros conhecidos, como, por exemplo, o autor do livro O Poder do Pensamento Positivo. Esse livro foi escrito com base nessa passagem bíblica, para falar sobre a importância de crer em nossa verdadeira fé, ou seja, em nós mesmos, e nossa capacidade de conseguir o que quisermos na vida. Nossas crenças podem influenciar em nossa realidade. Marcos capítulo 9, versículo 23 nos lembra a importância de crer em Deus e ter fé, pois Ele nos dá a capacidade de conseguir o que desejamos, e essa mensagem está relacionada com a lei da atração. Por isso a importância de cultivar crenças positivas e mudar aquelas crenças negativas que te limitam. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam, e ele vos dará. Busquem, e encontrareis. Batam, e as portas se abrirão. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Esses versículos estão diretamente ligados à lei da atração, porque o que pedirmos com fé, atrairemos o que desejamos e visualizamos, assumindo que o que desejamos se tornará realidade, criando uma vibração positiva e uma atitude de gratidão a Deus. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Essa é uma poderosa lição de fé e determinação que uma pessoa pode adquirir e ver seus desejos se tornarem realidade. No contexto desse versículo, os discípulos de Jesus discutiam sobre a importância desse significado. Jesus ensina sobre a lei da atração, que sugere a influência de nossos profundos pensamentos para o que desejamos em nossa vida, ou seja, uma profunda fé. Jesus nos ensina que se temos verdadeira fé, confiança em nós mesmos, perseverar e não duvidar,
o poder de Deus se manifestará em nós. E esses ensinamentos estão diretamente ligados com a lei da atração. Por isso, nossas crenças são essenciais para gerar resultados. Muitos autores de livros, pensadores e grandes filósofos conhecidos foram influenciados, de uma certa forma, por ensinamentos divinos. Muitos influenciadores atuais, e principalmente filósofos das antigas, como por exemplo, um dos principais filósofos gregos, Aristóteles. Não foi à toa que até a filosofia escolástica de São Tomás de Aquino resgatou a obra de Aristóteles para provar a existência de Deus e conciliar a fé católica com a razão. A base da civilização ocidental é a filosofia grega e o cristianismo. A Bíblia nos ensina que se cremos em algo com suficiente fé e força interior, através de nossas orações, conseguiremos o que quiser. Assim como Jesus nos ensina em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis. A lei da atração significa a própria fé, mas colocada em prática, porque nossos pensamentos e atitudes têm um efeito poderoso em nosso entorno. E a Bíblia nos ensina a importância de cuidar dos nossos pensamentos. Devemos ter a consciência limpa e pensamentos verdadeiros. Pensar em coisas boas, agradáveis e amáveis. Dignos pensamentos de adoração a Deus. Assim como escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável, é de boa fama. Se há alguma virtude e louvor, então nisso pensai. Assim como nossos pensamentos precisam estar firmes na fé e nos princípios bíblicos, nossa visualização também precisa estar. Isso é outra base importante na lei da atração. Se visualizarmos o que desejamos com bastante fé, como se já tivéssemos conseguido, a sensação de que já conseguimos é muito boa. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Esse versículo nos ensina sobre ter uma visualização positiva. Porque como imaginou na sua alma, assim é como está no coração. Essa passagem nos ensina a sermos sábios. O contexto significa que sejamos puros de coração, que tenhamos uma meta a seguir, confiar em nossas conquistas e visualizar que já conseguimos. E essa visualização precisa ser em detalhes, para que a lei da atração funcione e seja real. A Bíblia contém ensinamentos espirituais tão poderosos que, se aplicados de forma correta em nossas vidas, entenderemos por que Jesus falava em parábolas aos humildes de coração. Fé não significa apenas ter pensamentos positivos. A lei da atração também significa ter fé, mas fé em ação, com boas obras. Pois a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Inscreva-se neste canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações e verifique se está na opção Todas. Assim você será notificado pelo YouTube e não perderá mais ensinamentos que irão trazer uma nova realidade para a sua vida diária. Obrigada! Até o próximo vídeo!